O cenário político brasileiro voltou a se agitar após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Entre as diversas reações, uma fala em especial ganhou destaque e causou repercussão nacional e internacional, a do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente e integrante de sua linha de frente política. Em entrevista concedida logo após o anúncio da sentença, Eduardo Bolsonaro afirmou que o Brasil deve se preparar para enfrentar o que chamou de artilharia pesada vinda dos Estados Unidos. Segundo ele, o presidente norte-americano, Donald Trump, acompanha de perto os desdobramentos no Brasil e sabe o que tem que ser feito. As declarações e o tom da fala às palavras de Eduardo Bolsonaro foram recebidas com preocupação por analistas políticos e diplomatas. Ao usar a expressão artilharia pesada, o parlamentar deu margem a interpretações sobre possíveis pressões ou medidas que poderiam ser articuladas pela Casa Branca em resposta à condenação de Jair Bolsonaro. O tom adotado pelo deputado foi visto como uma tentativa de mobilizar a base bolsonarista e, ao mesmo tempo, enviar um recado de que a luta política não se encerra com a decisão do Supremo Tribunal Federal. A proximidade entre Bolsonaro e Trump, menção direta a Donald Trump, reforça a histórica proximidade entre os dois líderes. Desde 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência, ele se colocou como um aliado de primeira hora do então presidente norte-americano, defendendo pautas comuns em política externa, economia e costumes. Agora, com Trump de volta ao poder em Washington, essa ligação ganha novo peso. O fato de Eduardo Bolsonaro sugerir que o presidente dos Estados Unidos sabe o que tem que ser feito eleva a discussão para o campo diplomático, trazendo à tona preocupações sobre até que ponto essa relação pode interferir em questões internas do Brasil. Possíveis repercussões internacionais por ocupar novamente o cargo de chefe de Estado da maior potência do planeta, Donald Trump tem condições reais de influenciar, pelo menos no campo diplomático e econômico, a relação entre Washington e Brasília. Embora o governo norte-americano tradicionalmente evite se posicionar sobre processos internos de outros países, analistas não descartam que pressões indiretas possam surgir em áreas como comércio, acordos bilaterais e cooperação internacional. Nesse contexto, a fala de Eduardo Bolsonaro não é apenas uma defesa ao pai, mas também um movimento político que tenta internacionalizar o debate em torno da condenação de Jair Bolsonaro. Impacto no cenário político brasileiro internamente, as declarações funcionam como combustível para manter mobilizada a militância bolsonarista. A narrativa de que o ex-presidente conta com o apoio de Trump fortalece a ideia de perseguição e injustiça, bandeira amplamente levantada pelos seguidores de Bolsonaro. Por outro lado, parlamentares da base governista e setores da oposição veem nas falas de Eduardo uma ameaça à soberania brasileira. Deputados e senadores ressaltam que o país é um Estado independente e que nenhuma potência estrangeira deve interferir em seus processos judiciais. Reação da sociedade e das redes sociais assim. Como ocorreu em outros momentos de crise política, a fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões. Hashtags de apoio e de repúdio se espalharam, com defensores exaltando a possibilidade de respaldo internacional, enquanto críticos alertaram para os riscos de subordinação política a interesses externos. Em manifestações de rua, grupos bolsonaristas celebraram a proximidade com Trump, enquanto movimentos sociais e setores da sociedade civil condenaram a fala, pedindo respeito às instituições nacionais. O futuro do bolsonarismo diante da condenação de Jair Bolsonaro surge um vácuo de liderança que seus filhos tentam ocupar. Eduardo Bolsonaro, ao se posicionar de forma contundente, busca se firmar como herdeiro político e como elo direto com o presidente norte-americano. Analistas, no entanto, destacam que a dependência excessiva de apoios externos pode fragilizar a legitimidade do movimento no cenário interno. O futuro do bolsonarismo dependerá não apenas da retórica internacional, mas também da capacidade de reorganização política dentro do Brasil. Conclusão, as falas de Eduardo Bolsonaro, conectando a condenação do pai à atuação do presidente Donald Trump,
ampliam o alcance da crise política brasileira e a projetam para o cenário internacional. Mais do que um gesto de solidariedade, representam uma tentativa de transformar um problema jurídico em uma disputa geopolítica. Enquanto Jair Bolsonaro enfrenta os desdobramentos de sua condenação e outros processos ainda em curso, a política brasileira continua imersa em tensão e incerteza. No centro desse turbilhão, resta a pergunta: qual será o papel de Donald Trump, agora de volta ao comando dos Estados Unidos, no futuro político de Jair Bolsonaro e do Brasil?